a coroa do rei servo. A última coroa que Jesus vai colocar nas nossas cabeças é a coroa do rei servo, a coroa do ligamento, que é colocada nas nossas cabeças quando vamos ao céu. Deus quer que nós aprendamos como ser reis. A menos que você esteja carregando suas coroas, vocês nunca irão se tornar um rei. Um rei usa coroas. O inimigo vê quais coroas você carrega. Ele sabe a medida da sua autoridade pelas coroas que você carrega no espírito. Ele odeia as coroas de arena governamental do reino. Ele as odeia e as quer fora da sua vida. O diabo não gosta que você as carregue. Não somente você pode carregá-las e os demônios podem vê-las, bem como você pode trocá-las no céu. É por isso que a Bíblia diz que os anciãos jogam suas coroas perante o Senhor, trocando perante Deus no mar de vidro por governança. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4, versículos 10 e 11. Uma coroa é um símbolo de um representante de uma esfera de governo. Um rei não existe fora da sua coroa. Se fosse para você se assentar em seu trono sem a sua coroa, você não teria qualquer governo. É por isso que quando um rei se assenta em seu trono, ele tem uma coroa em sua cabeça e um cetro em sua mão. Isso é porque a coroa está representando o domínio ou principado sobre o qual você governa com tudo que a governança te traz. O cetro é poder de trazer julgamento da arena do governo. Deus nunca julga para a morte. Deus só julga em direção à justiça, mas onde tem um remanescente no caos de injustiça, o resultado é morte. Ele julga até a verdade, até a vida e até a justiça, e disso tudo ele traz justiça. Justiça não é julgar coisas ruins e tentar fazer as coisas ruins se tornarem boas. Justiça é julgar e trazer vida, onde houve coisas ruins e boas, porque elas estão todas sofrendo abaixo da coroa da morte. Sem uma coroa não há símbolo de reconhecimento do governo da dimensão do espírito que você e eu devemos andar. Quando você anda na dimensão do espírito, a primeira coisa que os demônios irão procurar são as suas coroas. Você tem alguma coroa em você? Porque se você não tiver, você se meteu em uma encrenca. Você está coberto em vestimentas? Êxodo 28, 3 e Apocalipse 3, 5. Senão você está encrencado. Você tem um cetro? Gênesis 49, 10, Salmos 110, 2, Hebreus 1, 8. Você tem o anel com o poder da eternidade ao redor da sua vida? Abacuque 2, 23 e Lucas 15, 22. Você tem as pedras governamentais na sua vida? Elas estão embutidas na couraça do peito que você carrega no seu homem espiritual? Êxodo 18, versículos 15 ao 21. Efésios 6, 14. Você é uma pedra viva? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. O seu novo nome está na pedra viva? Apocalipse 2, versículo 17. Você é um pilar? Apocalipse 3, 12. O novo nome de Jerusalém já está escrito na sua vida? Se não está, por que não? Se você não está carregando o seu manto, então as suas costas estão expostas. 1 Samuel 28, 14 e 1 Reis, capítulo 19, versículo 13. Você está vestido da armadura? Efésios 6, versículos 13 ao 18. O mundo espiritual olha para o que você carrega. Você tem as 7 cores dos 7 Espíritos de Deus manifestas através da sua vida para que você pareça branco para eles? Se você não tem, você tem um problema, porque você ainda é um pequeno bebê, o que significa que eles podem brincar com você.
A luta que acontece entre os dois reinos é toda sobre poder posicional e autoridade sobre governo e domínio. É Deus quem te coloca no reino dele e é a carne que quer ver você no outro reino. A menos que você segure firme o que Deus tem te dado, você pode perder isso. Quase todo mundo tem coroas faltando em suas vidas, algumas mais que outras, porque elas permitiram que a mão de homens e as circunstâncias as removessem de suas vidas. Nós todos precisamos voltar em nossas vidas e pegar de volta nossas coroas, para que cada um de nós possa entender a arena que Deus quer que nós andemos. Isto é o que te habilita a se tornar um rei, a governar de novo e a ter algo para trocar quando for perante a presença de Deus. É um desperdício de tempo ir até o trono de Deus a menos que você tenha uma coroa na sua cabeça. É por isso que tantos de nós não podem chegar lá, porque nós não temos as coroas que nós precisamos para irmos perante o trono de Deus. Você pode ir até a presença dele, mas ir até o trono dele é algo totalmente diferente. O trono de Deus é todo sobre governo. Se você não for lá com governo na sua vida, então você estará com problema. Se não há governo, isso significa que há julgamento, porque você não está classificado. Subtítulo: Coroas ruins. Existem algumas coroas ruins. A primeira é encontrada em 1 Coríntios 9:25. É chamada de coroa da corrupção. Esta é conhecida como a coroa dos seus esforços. Outra é encontrada em Isaías 28:1. A coroa do orgulho. Outra é encontrada em João 19:2. A coroa de espinhos, a qual Jesus usou para carregar cada pedacinho quebrado e corruptível da coroa. É por isso que Jesus teve uma coroa de espinhos colocada em sua cabeça, para nos dar o poder de pegar as nossas coroas de volta. Você precisa entender isso. Ele teve os espinhos colocados em sua cabeça voluntariamente. Ele teve essa coroa enfiada em sua cabeça e zombaram dele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu Deus, eles não sabiam nem da metade da verdade. Jesus tinha que se identificar conosco, não só para ser zombado pelos romanos pela dimensão do reino que ele caminha, mas também para ser identificado com a destrutiva coroa do pecado que nós carregamos em nossas vidas. Você pode ter coroas ruins pelas suas escolhas. Você pode escolher ter uma coroa de espinhos na sua cabeça também. Você pode escolher ter uma coroa de orgulho na sua cabeça. E pode escolher essas coroas e usá-las. Jesus veio e tirou a identidade da coroa do pecado que nós carregamos pelas nossas ações. E ele nos identifica com a coroa do orgulho. Isso foi o que Jesus fez, aleluia. Obrigada, Senhor, por ter feito um caminho para que eu tivesse minhas coroas de volta, porque o Senhor carregou todos os pecados imundos na cruz. Cada uma dessas coroas faz uma afirmação para o mundo espiritual sobre quem você é, e eu amo isso. É como nos sentimos quando carregamos uma coroa. Se você não carrega uma coroa, você pode sentir que, eu tive um dia tão ruim hoje. A maior parte da igreja vem no domingo com uma atitude de, eu tive uma semana ruim, pastor. Por favor, faça com que isso melhore hoje. Nós devemos entrar na igreja com, sim, aleluia! Eu tenho algo para dar para a atmosfera de quem eu sou. Eu sou filho do rei. Isso muda a forma com que você entra na igreja, como você entra na igreja. Você entra nos portões dele com ações de graças. Algumas vezes em que eu estou orando no fundo da igreja e eu vejo esses demônios entrando na vida de pessoas com atitude de, orem por mim, por favor, pastor. Cristãos de mais de 30 anos de igreja ainda precisam que suas fraldas sejam trocadas pelo pastor toda semana. Mas cristãos maduros devem tomar atitudes maduras. Subtítulo:
Como eu perdi uma coroa. Eu vou descrever uma circunstância da minha vida que pode ser que você se identifique. Foi um período da minha vida que eu estava experimentando bastante crescimento espiritual. Durante aquele período, eu me tornei consciente da autoridade espiritual que Deus me tinha concedido. Tudo o que eu sempre tinha feito foi brigar. Me mostre um demônio e eu partia para cima dele. Me leve para a dimensão do reino, Pai, e eu farei qualquer coisa. Se eu me entediar, eu posso procurar por uma briga, porque eu gosto de brigar. Eu fui feito como um soldado. Então, através de circunstâncias naturais, de repente, foi como se um interruptor tivesse sido desligado e a alegria de lutar não estava mais lá. Eu costumava aproveitar isso, mas parecia que eu simplesmente não podia voltar para aquele lugar novamente. Você já experimentou isso? Muitos de nós têm esta dificuldade. Foi assim que aconteceu. Eu posso me lembrar de entrar em contato com uma pessoa mais velha e ele me disse um dia assim: Ian, você é tão soldado, você nunca irá construir nada sendo um soldado. E ele me disse: você precisa ser mais como Salomão. Salomão passou muito tempo esperando no Senhor. Salomão construiu o templo. Você nunca irá construir um templo se sempre lutar. Eu passei os próximos 2 anos no inferno tentando ser um Salomão. Eu comecei a orar e eu tinha algo me desafiando no espírito como um rugido ameaçador. Mas a parte mais incrível era que eu tinha perdido algo, a alegria de lutar. Aproximadamente 2 anos depois, eu disse: Senhor, isso é só um monte de besteiras. Eu passei 2 anos da minha vida tentando ser suave e manso. Eu tenho músculos demais para ser assim. Mas estou aprendendo como ser uma noiva também. Aleluia, Jesus. Então eu comecei o processo de voltar ao longo dos 2 anos e tentar descobrir o que tinha acontecido comigo. É preciso um soldado para se conquistar e estabelecer a fundação em que um castelo é construído. E uma vez que você tenha tomado a terra, então você pode se afastar de ser um soldado e construir um castelo. Eu percebi que foi isso o que Davi fez. Eu li as escrituras sobre o que Davi fez e pensava que o que eu fiz em resposta ao conselho da igreja foi um monte de baboseiras. Eu tinha passado 2 anos da minha vida tentando ser suave e manso. Há um lugar em que você pode e deve ser suave e delicado, mesmo como um soldado perante a presença do Senhor. Mas isso é bem na frente da face dele, fora da intimidade com a glória dele. Na presença dele, você pode se tornar suave com a presença. Mas não há mansidão no diabo. Não há delicadeza no mundo demoníaco. O reino que está na escuridão não é o reino da escuridão. Satanás não fez este reino, Deus o fez. O diabo simplesmente usurpou. Tudo faz parte do único reino, simplesmente preenchido com outra coisa. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, versículo 13. Eu posso me lembrar de voltar no Espírito. Eu pensei que eu ia simplesmente andar de volta na linha do tempo da minha vida e no livro da minha vida e simplesmente tentar entender o que aconteceu. Se isso aconteceu comigo, então isso aconteceu para milhares de cristãos. Se eu posso encontrar a resposta para o problema, então eu tenho uma chave que pode outorgar os cristãos a voltarem para os trilhos. Assim eu passei algum tempo analisando minha vida, procurando pelos 2 anos tentando descobrir isso. E eu sempre parava no momento que a pessoa sênior conversou comigo. Bem antes disso, na linha do tempo, eu podia sentir a glória. Então eu ia para essa situação do que estava sendo falado para mim e imediatamente depois eu sentia a perda. Eu tinha perdido algo da minha vida.
o Senhor me deu uma escritura. A palavra: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, versículo 11. Eu fiquei bravo, eu tinha passado 2 anos sem a minha coroa, tentando carregar a bobagem de outra pessoa. Alguém tinha removido a minha coroa. Eu voltei para aquele momento porque eu tinha conseguido a revelação. Eu era capaz de voltar e observar isso. O que eu vi acontecer foram essas palavras que vieram como uma mão e bateram minha cabeça, derrubando da minha cabeça a coroa que o Pai tinha me dado para carregar. E eu voltei e me arrependi de permitir que aquela coroa fosse removida da minha vida. Eu peguei da dimensão do Espírito novamente e coloquei na minha cabeça e a trouxe de volta 2 anos após a linha do tempo comigo. Então eu não tive que tentar recuperar aqueles 2 anos, porque eles estavam cobertos com a restauração de ter trago ela de volta para o presente. E agora eu sentia que eu tinha crescido 2 anos sem ter que voltar pelo mesmo caminho, porque aquelas palavras não tinham legalidade para remover a minha coroa. É por isso que Abacuque 2:9 diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, se você entender o princípio de estar fora do tempo. Deus me levou em uma jornada para falar comigo sobre as coroas que eu havia perdido na minha vida e o que eu precisava fazer para pegar elas de volta. E eu vou compartilhar este processo com você. E então nós vamos ativar isso e pegar algumas coroas de volta.